Por volta do meio do primeiro século depois de Cristo, a província romana da Judéia era um barril de pólvora à espera de uma única faísca. Não era apenas mais uma terra anexada pelo vasto Império Romano, era um território onde a fé, a identidade e a política se fundiam numa mistura volátil e perigosa. Para os judeus, era a terra prometida, o berço de uma civilização milenar, a pátria de seu Deus único e soberano. Para Roma, era uma fronteira turbulenta, uma fonte constante de problemas e um posto avançado estratégico, mas irritante, de onde os impostos e a obediência deveriam fluir sem questionamentos. A incompatibilidade de visões era abissal e inevitável. No cerne do conflito estava a questão religiosa. Os judeus, devotos de um monoteísmo estrito, recusavam-se categoricamente a adorar o imperador romano como uma divindade ou a incluir estátuas de deuses pagãos em seu território sagrado, especialmente em Jerusalém e seu templo. Esta recusa, para os romanos, não era apenas uma questão de crença, mas uma afronta direta à autoridade imperial e à ordem universal que tentavam impor. Os governadores romanos, muitas vezes insensíveis e corruptos, agravaram a situação. Eles impunham tributos pesados, exploravam os recursos locais e frequentemente desrespeitavam as tradições e leis judaicas, culminando em atos sacrílegos que provocavam a ira popular. A tensão era uma constante em cada rua, em cada vilarejo, em cada coração judeu que sonhava com a libertação. Nesse caldo de ressentimento e opressão, a esperança messiânica florescia. Muitos judeus aguardavam um libertador, um ungido de Deus, que os ergueria contra o jugo estrangeiro e restauraria o reino de Israel. Essa expectativa, embora enraizada na fé, também se tornou um terreno fértil para o surgimento de líderes carismáticos e, por vezes, radicais. Entre eles, destacavam-se os Zelotes, uma facção ultranacionalista que acreditava que apenas Deus poderia ser seu soberano. Eles se recusavam a pagar impostos a Roma, defendiam a Guerra Santa e viam qualquer forma de colaboração com o Império como uma traição imperdoável. Sua devoção era feroz, sua determinação inflexível e seu grito de guerra, nenhum mestre senão Deus, ecoava pelas colinas da Judéia. Ainda mais extremos eram os sicários, um braço radical dos zelotes. Seu nome, derivado da sica, uma pequena adaga que escondiam sob suas capas, falava por si. Eles eram terroristas em sua essência, operando nas sombras para assassinar não apenas romanos, mas também judeus moderados e ricos que consideravam colaboracionistas ou traidores. Aterrorizavam a população, criando um clima de medo e desconfiança que corroía a coesão social de dentro para fora. Esses grupos, com sua retórica inflamada e suas ações violentas, foram os verdadeiros catalisadores da Grande Revolta, prometendo uma liberdade que, ironicamente, levaria a Judéia a um abismo de destruição. O ponto de inflexão decisivo para a eclosão da Grande Revolta Judaica ocorreu no ano de 66 d.C. O procurador romano Gésius Florus, um homem conhecido por sua ganância e crueldade, cometeu uma série de provocações intoleráveis. Sua decisão de confiscar 17 talentos de prata do tesouro do templo, um valor significativo e um ato de flagrante sacrilégio, foi a gota d'água. A fúria popular explodiu em Jerusalém. Como um ato simbólico de desafio aberto à hegemonia romana, os judeus decidiram parar os sacrifícios diários no templo que eram feitos em nome do imperador. Esta foi uma declaração de guerra inequívoca, um desafio direto à autoridade de Roma que não poderia ser ignorado. A resposta inicial romana veio com Cestius Gallus, o legado da Síria, que marchou sobre a Judéia com uma força considerável, uma legião, a 12ª Fulminata, apoiada por auxiliares. Seu objetivo era esmagar a revolta incipiente antes que ela se espalhasse.
Galos avançou em direção a Jerusalém, enfrentando resistência, mas confiante na superioridade de suas forças. No entanto, a determinação dos rebeldes, que lutavam por sua fé e sua terra, subestimou a arrogância romana. Em um confronto surpreendente e humilhante para Roma, as forças de Galos foram emboscadas e derrotadas durante sua retirada, perdendo um grande número de soldados e o estandarte de sua legião, uma ignomínia intolerável para o império. A vitória sobre Céstios Galos galvanizou os rebeldes judeus. Para muitos, era a prova de que Deus estava com eles, que a libertação era iminente. Essa crença alimentou ainda mais o fervor zelota e sicário, atraindo mais pessoas para a causa e consolidando o controle dos radicais sobre Jerusalém. Mas para Roma, a derrota de Galos não era apenas uma perda militar, era uma mancha em sua honra, um desafio direto à sua autoridade que exigia uma resposta implacável. O imperador Nero, distante em sua corte em Roma, não toleraria tal insolência. A mensagem que veio do centro do império era clara. A revolta não seria apenas suprimida, a Judéia seria aniquilada, e sua capital, Jerusalém, seria reduzida a cinzas, servindo de exemplo a qualquer povo que ousasse desafiar o poder de Roma. A máquina de guerra romana estava agora em movimento, e seu destino era a cidade sagrada. A revolta judaica, que irrompera com fervor em 66 d.C., havia pegado Roma de surpresa. A destruição das legiões na Batalha de Bet-Horon e a subsequente recaptura de Jerusalém pelos rebeldes não eram meros incidentes. Eram uma afronta direta à hegemonia romana, um desafio à Pax Romana que o imperador Nero não podia ignorar. Para esmagar esta insurreição sem precedentes e reafirmar o poder de Roma, era necessário um líder de calibre excepcional, com experiência comprovada e uma reputação de implacabilidade. A escolha recaiu sobre Tito Flávio Vespasiano. Vespasiano, um general de 59 anos, já havia se distinguido em campanhas na Britânia e na Germânia. Ele não era da aristocracia patrícia, mas um homem novo que ascendera através do mérito militar, caracterizado por sua sobriedade, pragmatismo e uma determinação férrea. Sob suas ordens, uma força esmagadora foi mobilizada. A Legião 10ª Fretensis, a Legião 5ª Macedônica e a Legião 15ª Apolinária, juntamente com numerosas tropas auxiliares, totalizando algo em torno de 60.000 homens. Era uma máquina de guerra colossal, projetada para a aniquilação total. O avanço de Vespasiano pela Galileia, o coração da resistência judaica fora de Jerusalém, não foi uma corrida impetuosa, mas uma marcha metódica e avassaladora. Cidade após cidade caía diante do poderio romano. Gamla, Jotapatá, Taricheia, Gichala. Cada uma dessas fortalezas foi sitiada, atacada com a engenharia romana de ponta, suas defesas quebradas e seus defensores massacrados. Não havia espaço para negociação ou clemência. Vespasiano entendia que a chave para subjugar a Judéia era quebrar o espírito de seus defensores, mostrando que a resistência era fútil e que o custo da rebelião seria a destruição total. As táticas romanas eram brutais e eficazes. Após cercar uma cidade, as legiões construíam rampas de cerco, utilizavam arietes gigantescos para pulverizar as muralhas e torres de cerco que elevavam os soldados acima das defesas inimigas. A disciplina romana era inquebrável. Cada soldado sabia sua função, cada movimento era coordenado com precisão mortal. Enquanto as defesas judaicas eram impetuosas, movidas pelo fanatismo e pelo desespero, o exército romano operava com a frieza calculista de uma máquina, esmagando toda a oposição com sua força numérica e superioridade tática. A cada vitória, Vespasiano não apenas conquistava território, mas também capturava ou matava milhares de judeus, consolidando o controle romano sobre a região e isolando progressivamente Jerusalém. A reputação do general romano
crescia a cada massacre, enquanto dentro de Jerusalém o desespero começava a se instalar, misturado com uma crença fanática de que Deus interviria. Enquanto Vespasiano executava sua campanha de forma implacável, o Império Romano era sacudido por uma série de eventos cataclísmicos. Em 68 d.C., o imperador Nero, com seu reinado já manchado por extravagâncias e tirania, cometeu suicídio, mergulhando Roma em um ano de caos conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Galba, Otão e Vitélio, um após o outro, sentaram-se no trono imperial, apenas para serem depostos e assassinados em um turbilhão de golpes e contragolpes. Este vácuo de poder na capital era, ironicamente, a oportunidade que Vespasiano precisava. Longe das intrigas de Roma, ele havia consolidado seu poder e sua reputação como um líder forte e competente. Suas legiões, leais e vitoriosas, proclamaram-no imperador em julho de 69 d.C. em Cesareia. As legiões do Egito e da Síria rapidamente seguiram o exemplo, em uma demonstração de força e apoio que não poderia ser contestada. Vespasiano deixou a Judéia para garantir seu trono em Roma, confiante de que a rebelião seria finalmente esmagada. A campanha na Judéia foi, portanto, transferida para seu filho Tito Flávio, um jovem general que já havia demonstrado grande habilidade e que servia sob o comando do pai desde o início da guerra. Tito, de 29 anos, herdou não apenas o comando de um exército poderoso, mas também a missão singular de conquistar Jerusalém, a Cidade Santa, o último bastião da resistência judaica. Ele havia acompanhado de perto a estratégia de Vespasiano, aprendendo a implacabilidade e a disciplina necessárias para subjugar um inimigo tão determinado. Com seu pai, agora imperador em Roma, Tito tinha todos os recursos do império à sua disposição e a total confiança de Vespasiano. A tarefa de Tito não era apenas uma questão militar, mas um símbolo. A queda de Jerusalém seria a prova definitiva do poder romano e o selo da vitória da dinastia Flaviana. Ele reagrupou as legiões, reforçando-as e preparando-as para o assalto final. O cerco iminente a Jerusalém seria o clímax de uma guerra brutal, e a Cidade Santa, outrora um farol de fé e esperança, agora se encontrava cercada pela máquina de guerra romana, destinada a se tornar a fornalha do império, um palco para o fogo do apocalipse que se aproximava. Enquanto o general Vespasiano ascendeu ao trono imperial em Roma e seu filho Tito assumia o comando das legiões com a missão implacável de conquistar Jerusalém, uma tragédia de proporções épicas se desenrolava dentro dos muros da cidade sagrada. Longe de uma união desesperada contra o inimigo comum, Jerusalém fervia em uma guerra civil brutal. Um confronto autodestrutivo que pavimentaria o caminho para sua própria aniquilação. Este não era apenas um cerco externo, mas também um suicídio interno, onde o fanatismo e a discórdia transformaram a cidade em um campo de batalha para seus próprios filhos. A Judéia era uma terra de paixões ardentes e Jerusalém, o coração dessa fé. Ali, sob a sombra iminente das águias romanas, as facções judaicas que já haviam instigado a grande revolta agora se voltavam umas contra as outras com uma ferocidade alarmante. Os zelotes, ultranacionalistas movidos por um fervor messiânico e uma recusa intransigente em se submeter a Roma, haviam se tornado a força dominante. Eles acreditavam que qualquer compromisso com o Império Pagão era uma traição a Deus e que a libertação só viria através da batalha e do derramamento de sangue. Dentro dos zelotes, ou operando em estreita colaboração, estavam os sicários, notórios por seus punhais escondidos sob as vestes e por sua disposição em assassinar qualquer um considerado traidor ou colaboracionista. Contra esses radicais, havia uma facção mais moderada, composta principalmente por membros da aristocracia sacerdotal e cidadãos influentes que, embora desejassem a liberdade de seu povo,
viam a resistência armada total como uma loucura suicida. Eles buscavam uma paz negociada, ou pelo menos uma forma de evitar o extermínio total que as legiões romanas inevitavelmente trariam. No entanto, as vozes da moderação foram silenciadas, muitas vezes de forma permanente, nos primeiros estágios da revolta. Com a iminência do cerco de Tito, a cidade deveria ter se unido. Em vez disso, a anarquia tomou conta. 3 facções principais emergiram, cada uma controlando uma parte da cidade e lutando por hegemonia. João de Gichala, um líder zelote astuto e cruel, comandava uma vasta milícia. Simão Bardiora, um carismático e violento líder de bandidos rurais que havia ascendido ao poder, dominava outra área. E uma terceira força, composta por idumeus, guerreiros ferozes do sul da Judéia, aliou-se a João, mas mantinha sua própria agenda. Essas facções, em vez de coordenar a defesa contra as dezenas de milhares de soldados romanos que se aproximavam, estavam engajadas em uma guerra fratricida. Os portões que deveriam manter os romanos afastados tornaram-se barreiras para o trânsito livre entre os bairros da própria Jerusalém. As ruas, antes caminhos de peregrinação e comércio, viraram becos de emboscadas e execuções sumárias. A vida dentro dos muros se tornou uma roleta russa diária, onde ser pego no fogo cruzado entre as facções era tão perigoso quanto enfrentar um legionário romano. Josefo, o historiador judeu que testemunhou esses eventos, registrou com horror os massacres internos, os saques e a pilhagem indiscriminada. A Cidade Santa, outrora um farol de fé e cultura, estava se devorando de dentro para fora. Mas o ato de autodestruição mais chocante e consequente ainda estava por vir. E ele seria fatal para as centenas de milhares de habitantes da cidade. Em um ato de fanatismo extremo, motivado por uma interpretação distorcida da fé e pela determinação de forçar todos os judeus a lutar até a morte, as facções zelotes destruíram os vastos estoques de alimentos armazenados em Jerusalém. Os celeiros, que poderiam ter sustentado a população por muitos anos, foram incendiados em um frenesi destrutivo. Os moderados, que haviam trabalhado para garantir a manutenção dessas provisões, assistiram horrorizados enquanto a base de sua sobrevivência era consumida pelas chamas. A lógica por trás dessa barbárie era brutal em sua simplicidade. Sem comida, ninguém poderia contemplar a rendição. Todos seriam forçados a lutar até o último fôlego, impulsionados pela desesperada fome e pela crença de que Deus interviria para salvar seu povo. No entanto, o resultado foi o oposto. A destruição dos suprimentos de alimentos selou o destino de Jerusalém antes mesmo que as primeiras pedras dos arietes romanos atingissem os muros. O cerco, que as legiões de Tito esperavam durar meses ou até anos, foi acelerado por essa decisão catastrófica. A cidade, já debilitada pela guerra interna e pela falta de organização na defesa, estava agora à beira de uma catástrofe humanitária inimaginável. As vozes de protesto foram sufocadas. A esperança de sobrevivência através da negociação foi esmagada. E a própria ideia de misericórdia, ou razão, parecia ter sido exilada da cidade sagrada. Com os estoques de alimentos em cinzas, a fome não seria mais uma ameaça distante, mas uma certeza avassaladora, uma praga silenciosa que mataria mais judeus do que as espadas romanas. Jerusalém estava condenada, não apenas pela fúria de Roma, mas pelo caos autodestrutivo que ardia em seu próprio coração. O cenário estava montado para o inferno que viria, um inferno de fome e desespero que transformaria seres humanos em meras sombras, buscando qualquer coisa para sobreviver. Enquanto a guerra civil dilacerava o espírito e a subsistência de Jerusalém por dentro, com facções fanáticas queimando seus próprios celeiros, o inimigo à espera não dormia. Fora dos muros, o general Tito, agora com a bênção imperial de seu pai, Vespasiano,
Observava o caos interno da cidade com uma mistura calculada de paciência e impiedade. Ele sabia que a fome era a arma mais potente e estava prestes a empunhá-la com uma frieza estratégica que selaria o destino da metrópole sagrada. A resposta de Tito ao desafio de uma cidade rebelde e obstinada foi uma obra-prima de engenharia militar romana, tão brutal quanto eficiente: o Muro de Circunvalação. Em tempo recorde, suas legiões, a 10ª, a 12ª e a 15ª, mobilizaram-se com uma disciplina assustadora. Não bastava cercar a cidade, era preciso sufocá-la, garantir que nenhuma folha de grama pudesse entrar e nenhuma alma pudesse escapar. Milhares de soldados romanos, auxiliados por aliados, começaram a erguer uma barreira intransponível ao redor de Jerusalém. Era um muro de aproximadamente 7,5 quilômetros de extensão, pontuado por 13 torres de observação e guarnição, cada uma capaz de abrigar uma corte completa. A velocidade e a escala da construção eram um testemunho da inigualável capacidade romana de organização e trabalho. Árvores foram derrubadas, pedras foram empilhadas e em poucos dias a cidade que antes se considerava impenetrável estava completamente isolada do mundo exterior. Com o muro de circunvalação concluído, Jerusalém tornou-se uma prisão a céu aberto. A ilusão de que a guerra era apenas sobre combate direto desapareceu. A partir de então, a batalha seria contra o estômago, contra a mente e contra a própria esperança. A fome, já latente devido à autodestruição dos estoques de alimentos pelos zelotes, explodiu em uma epidemia silenciosa e devastadora. Os primeiros a sentir o golpe foram os mais vulneráveis: os idosos, as crianças e os pobres, que não tinham reservas e cujas vozes eram abafadas pelo clamor dos fanáticos que ainda dominavam os pontos estratégicos da cidade. Em questão de semanas, a cidade sagrada transformou-se em um inferno de inanição. Os suprimentos desapareceram por completo. O pão, o azeite e o vinho se tornaram lendas contadas em sussurros. As pessoas, antes orgulhosas e fervorosas, agora vagavam pelas ruas, espectros esqueléticos com olhos fundos, buscando qualquer vestígio de alimento. O valor de uma simples porção de cevada disparou a preços estratosféricos, acessíveis apenas aos poucos que ainda detinham alguma riqueza escondida ou aos líderes das facções, que se banqueteavam enquanto o povo morria. Quando o dinheiro não comprava mais nada, as pessoas começaram a trocar seus bens mais preciosos por migalhas, joias por punhados de grama, vestes por cascas de árvores. O horror da sobrevivência levou a atos que desafiam a imaginação. O couro das sandálias era raspado, cozido e mastigado. Cintos e escudos, outrora símbolos de honra e proteção, eram fervidos para que se pudesse extrair algum nutriente de suas fibras. A palha era catada dos chãos e comida. Até mesmo as impurezas e os dejetos eram vasculhados na esperança de encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse enganar a morte por mais algumas horas. As ruas, antes vibrantes de vida e fé, estavam agora repletas de corpos em decomposição. Não havia força para enterrar os mortos, e muitos simplesmente caíam onde estavam, consumidos pela fraqueza e pela doença que acompanhava a fome. O ar pesado da cidade exalava um fedor insuportável de morte e desespero, uma mortífera sinfonia de agonia. O ápice do desespero, o ponto de não retorno da moralidade humana, foi atingido quando o impensável aconteceu. Flávio Joséfo, o historiador judeu que testemunhou o cerco, registrou com horror os atos de canibalismo que assolaram Jerusalém. Em um de seus relatos mais sombrios, ele descreve a história de uma mãe, Maria, filha de Eleazar, que fugira para Jerusalém, vinda de uma região próxima. Após ter seus bens roubados pelos zelotes e ser forçada a um estado de fome abissal, em um ato de desespero absoluto, ela matou seu próprio filho pequeno.
Em seguida, o assou e comeu metade dele, escondendo o restante. O cheiro da carne atraiu os soldados zelotes, que invadiram sua casa, exigindo comida. Maria lhes apresentou a porção que havia guardado, e o choque e o horror de verem o que era fizeram-nos cambalear. Este ato hediondo, embora isolado e extremo, ecoou por toda a cidade e chegou aos ouvidos de Tito. O general romano, ao saber dos detalhes, teria amaldiçoado os zelotes por terem levado seu próprio povo a tal depravação, jurando que nenhum sobrevivente mereceria perdão por ter recusado sua oferta de rendição e forçado sua cidade a esse abismo. A visão da cidade sitiada, em meio à sua autoaniquilação, não era apenas de fúria e destruição para os romanos. Era também a de uma tragédia, um exemplo sombrio do que o fanatismo extremo poderia causar. Enquanto os romanos intensificavam seus ataques às muralhas externas, usando a engenharia para romper as defesas, a morte invisível da fome corroía Jerusalém por dentro, tornando-a uma casca vazia, pronta para ser quebrada. O inferno dentro dos muros não era apenas uma metáfora, era a realidade mais brutal e desumana que se podia conceber, preparando o terreno para a carnificina final, enquanto a fome dilacerava os corpos dos habitantes de Jerusalém e o conflito interno consumia a alma da cidade. Do lado de fora dos muros, uma máquina de guerra implacável movia-se com a precisão letal que só Roma conhecia. O general Tito, agora com a cidade totalmente isolada por sua muralha de circunvalação, não perderia mais tempo. A estratégia da exaustão havia cumprido seu propósito macabro. Agora era a hora da destruição física. A ferocidade dos ataques romanos que se seguiram transformaria as muralhas de Jerusalém em um cenário de horror e desespero, uma carnificina sem precedentes que faria o inferno da fome parecer apenas o prelúdio. As legiões romanas, as legiões 10ª, 12ª e 15ª, cada uma com milhares de soldados treinados para a batalha e a engenharia militar, não se contentavam em apenas cercar. Eles vieram para demolir. E sua principal ferramenta para essa tarefa era o ariete gigante, uma monstruosidade de madeira e metal que balançava com uma força devastadora, impulsionada pela energia de dezenas de homens. Estes arietes, alguns atingindo o peso de várias toneladas, batiam incessantemente contra as pedras milenares das muralhas, dia e noite, com um ritmo monótono e aterrorizante que ecoava por toda a cidade. Cada golpe era um lembrete do destino iminente, um trovão artificial que prometia ruína. Ao lado dos arietes surgiram as torres de cerco, colossos de madeira que se elevavam acima das muralhas da cidade, algumas com mais de 100 pés de altura. Essas estruturas imponentes eram equipadas com pontes levadiças, catapultas e balistas, permitindo que os soldados romanos combatessem os defensores judeus no mesmo nível das ameias ou lançassem uma chuva de projéteis incandescentes e rochas. A construção dessas torres era um espetáculo de engenharia e uma demonstração avassaladora do poderio romano. Os defensores, famintos e exaustos, faziam surtidas desesperadas para tentar incendiar essas máquinas de assédio, mas eram frequentemente repelidos por uma disciplina férrea e uma superioridade numérica brutal. A primeira linha de defesa a ceder foi a muralha externa, conhecida como a Muralha de Agripa. Apesar da resistência fanática dos zelotes e de outros defensores, que lutavam com o desespero de quem não tinha mais nada a perder, a força combinada dos arietes e das legiões romanas era irresistível. Os ataques duraram semanas, com os romanos cavando túneis e minando a fundação das muralhas, enquanto no topo os legionários tentavam incessantemente escalar as defesas. Por fim, uma seção da muralha desabou sob a pressão implacável, abrindo uma brecha. Os romanos inundaram a fenda e a primeira linha de defesa, que os judeus haviam acreditado ser inexpugnável,
caiu. A tomada da primeira muralha foi um golpe devastador para o moral dos defensores e um sinal claro de que o fim estava próximo. Com a primeira muralha conquistada, as legiões 10ª, 12ª e 15ª avançaram metodicamente para a segunda linha de defesa. Esta muralha era mais curta, mas ainda formidável. A luta aqui foi ainda mais intensa e pessoal. As ruas e becos entre as duas muralhas tornaram-se um campo de batalha claustrofóbico, onde cada casa e cada ruína eram disputadas palmo a palmo. A fumaça das casas incendiadas e o cheiro de sangue e morte pairavam pesadamente no ar. Os defensores judeus, acuados, lutavam com uma ferocidade suicida, preferindo morrer em combate a serem capturados pelos romanos. A brutalidade romana, já conhecida, atingiu novos patamares. Prisioneiros capturados fora dos muros, especialmente aqueles que tentavam escapar da cidade em busca de comida ou água, eram submetidos a execuções sumárias. Milhares foram crucificados em massa ao redor da cidade, seus corpos pendurados como um aviso terrível para os que ainda resistiam lá dentro. O general Tito queria esmagar qualquer esperança e quebrar a vontade de luta dos sitiados, usando o horror como uma arma psicológica tão potente quanto seus arietes. A visão das cruzes, pontilhando o horizonte como árvores de uma floresta macabra, era um espetáculo que levava ao desespero final. A segunda muralha também não conseguiu resistir por muito tempo ao assalto metódico e persistente. Ela foi violada após mais alguns dias de combate infernal, e as legiões de Tito se lançaram sobre a cidade, agora com acesso às áreas mais povoadas. A população, já dizimada pela fome e pelas doenças, viu-se sem abrigo, exposta à fúria dos soldados. A pilhagem e o saque começaram, embora o objetivo principal dos romanos ainda fosse o templo. Restava apenas a terceira e mais formidável linha de defesa, a muralha superior, que protegia a cidade alta e o monte do templo. Esta era a joia da coroa da defesa judaica, uma estrutura maciça, construída com pedras gigantescas, que se elevava majestosamente sobre o terreno. A resistência aqui foi a mais obstinada de todo o cerco. Os zelotes, agora desesperados e sem mais para onde recuar, lutavam em cada pátio, em cada rua, em cada casa fortificada. Eles haviam transformado a cidade alta em uma fortaleza dentro de uma fortaleza. Mas a máquina de guerra romana, alimentada pela disciplina e pela certeza da vitória, não poderia ser parada. As legiões 10ª, 12ª e 15ª avançaram passo a passo, centímetro por centímetro, usando cada recurso de sua engenharia e cada gota de seu treinamento para superar a resistência final. A queda dessa muralha não seria apenas uma vitória militar, mas a quebra de uma barreira psicológica que separava os romanos do coração sagrado de Jerusalém. O fogo do Apocalipse estava prestes a atingir seu ponto de ignição, e o templo, o mais sagrado de todos os símbolos, aguardava seu destino. As defesas externas da cidade haviam sido pulverizadas. Cada muro, cada torre, cada baluarte que por tanto tempo resistiu ao implacável avanço romano, agora jazia em ruínas fumegantes. As legiões, implacáveis em sua marcha, haviam rasgado as entranhas da cidade, transformando becos e vielas em corredores de morte. Os últimos defensores judeus, um amálgama de zelotes fanáticos e sicários desesperados, foram espremidos para o último reduto, o sagrado Monte do Templo. Era ali, na cidadela que abrigava a morada de seu Deus, que eles fariam sua resistência final, uma defesa tão febril quanto a fé que os impulsionava. Para eles, era inconcebível que o Todo-Poderoso permitisse que seu santuário fosse profanado e destruído. Para Roma, era apenas mais um obstáculo a ser aniquilado. O Monte do Templo, com sua imponência e suas poderosas fortificações, representava não apenas um centro de adoração,
mas também uma formidável fortaleza. Os zelotes, entrincheirados em seus pátios e galerias, lutavam com uma ferocidade quase sobrenatural. Eles sabiam que não havia mais para onde correr, nenhuma rendição concebível. O massacre que se seguiu à queda das muralhas da cidade havia deixado claro o destino dos capturados, a morte ou a escravidão mais brutal. Então, a escolha era simples: morrer lutando em defesa de seu Deus e de sua casa, ou sucumbir à lâmina romana em desespero. Eles escolheram a primeira opção, transformando cada pátio em um campo de batalha ensanguentado, cada degrau em um ponto de resistência desesperada. Tito, o general romano que agora liderava a campanha, aproximou-se do templo com uma mistura de apreensão e respeito. Segundo os relatos de Flávio Josefo, o historiador judeu que testemunhou o cerco, Tito havia tentado preservar o templo. Ele reconhecia sua magnificência e a importância cultural e religiosa para o povo judeu. Suas ordens eram claras: capturar o templo, sim, mas não destruí-lo. Contudo, a lógica da guerra, a fúria das legiões e a intransigência dos zelotes criaram uma dinâmica que nem mesmo as ordens de um general poderiam conter. Os soldados romanos, exaustos por meses de cerco, cegos pela sede de sangue e movidos pela promessa de pilhagem, viam no templo não um monumento a ser preservado, mas o último bastião de uma resistência que precisava ser esmagada a qualquer custo. A batalha no interior dos pátios do templo foi um pandemônio. O ar estava pesado com o cheiro de suor, fumaça e sangue. As espadas romanas chocavam-se contra os escudos judeus. O grito de guerra dos legionários ecoava contra os brados de fé dos defensores. Em meio ao caos, um incidente isolado, mas de consequências apocalípticas, ocorreu. Um soldado romano, tomado pela fúria da batalha, ou talvez pela chance de glória e saque, pegou uma tocha e, contra as supostas ordens de Tito, atirou-a por uma das janelas das câmaras do templo. As chamas encontraram materiais secos, e o fogo, como um demônio despertado, começou a se alastrar com uma velocidade aterrorizante. O rugido das chamas superou os gritos dos moribundos. O templo, construído com madeiras finas e adornado com cortinas preciosas, tornou-se uma pira gigantesca em questão de minutos. O horror se espalhou entre os defensores judeus que viram seu lugar mais sagrado ser consumido pelo fogo, um símbolo de sua própria destruição. O desespero se transformou em um frenesi suicida. Muitos se jogaram nas chamas, preferindo a morte no incêndio do templo a serem capturados pelos romanos. Outros, com os olhos injetados, lutaram até o último fôlego, procurando levar o máximo de inimigos consigo para o abismo. As legiões romanas, vendo o fogo alastrar-se, não hesitaram. A promessa de saque era grande e a oportunidade de esmagar a resistência de vez era irrecusável. Eles invadiram o templo em chamas, transformando-o em um matadouro ardente. Os pátios se encheram de corpos, as escadarias ficaram escorregadias com sangue e fuligem. A fumaça preta e densa subia aos céus, visível por dezenas de quilômetros, um sudário para a cidade moribunda. O calor era insuportável. As colunas de mármore rachavam, as pedras se pulverizavam e, em um espetáculo macabro, o vasto ouro que adornava o templo, desde os vasos sagrados até os painéis de ouro puro que cobriam as paredes internas, começou a derreter. Ele escorria pelas rachaduras das pedras, um riacho líquido e flamejante, prenunciando a completa desfiguração do santuário. O fogo não poupou nada. As galerias, os pátios, o Santo dos Santos, o local mais sagrado do judaísmo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, tudo foi engolido pelas chamas. A destruição do templo não foi apenas um ato militar. Foi um cataclismo religioso, um trauma que marcaria o povo judeu por milênios. A visão da fumaça do templo subindo, a promessa de um Deus que habitava entre seu povo reduzida a cinzas, ecoaria nas orações e nas lamentações por centenas de gerações.
O fogo do Apocalipse, como muitos o chamariam, não se referia apenas ao fim de Jerusalém, mas ao fim de uma era, o fim de uma forma de culto e a dispersão de um povo. O que os romanos estavam destruindo era mais do que pedra e ouro. Era o coração pulsante de uma civilização, um símbolo eterno da presença divina na terra. E quando as chamas começaram a diminuir, o que restou não foi apenas uma ruína, mas um vácuo imenso, um vazio que reverberaria através da história. A fumaça ainda subia do monte do templo, um sudário cinzento que cobria Jerusalém como um presságio de morte. O templo, coração pulsante da fé judaica por mais de 1000 anos, jazia em ruínas fumegantes, sua grandiosidade convertida em um monte de escombros carbonizados. Mas a tragédia da cidade estava longe de terminar. Os últimos defensores, os poucos zelotes e sicários que sobreviveram ao inferno do templo, junto com milhares de civis desesperados, recuaram para a Cidade Alta, o último reduto de resistência. Ali, nas imponentes muralhas construídas por Herodes, esperavam um milagre que jamais viria. O general Tito, vitorioso e implacável, não deu trégua. Após a queda do templo, suas legiões, a 10ª Fretenses, a 5ª Macedônica e a 15ª Apolinares, avançaram com uma ferocidade renovada. Meses de cerco, privação e combate brutal haviam transformado os soldados romanos em máquinas de guerra sedentas por sangue e saque. A cada palmo de terra conquistada, a promessa de espólio e vingança acendia seus olhos. A Cidade Alta, com suas mansões opulentas e sua posição estratégica, representava o prêmio final, o golpe derradeiro. As últimas defesas caíram uma a uma sob o incessante bombardeio de arietes e o avanço coordenado das coortes. A luta foi desesperada, mas desigual. A fome e as doenças haviam dizimado os defensores, esgotando suas forças e sua esperança. Os gritos de batalha romanos ecoavam pelas ruas estreitas, misturando-se aos lamentos dos civis e aos sons de metal contra metal. No dia 8 de Elul, o equivalente ao dia 7 de setembro do calendário moderno, o último muro desabou. Jerusalém estava completamente nas mãos de Roma. O que se seguiu foi um banho de sangue indescritível. A fúria romana, represada por meses de cerco, explodiu em uma onda de violência que varreu a Cidade Alta. Soldados, insanos de exaustão e sede de vingança, invadiram as casas, não fazendo distinção entre combatentes e civis, homens, mulheres ou crianças. As ruas, já manchadas pelo sangue da guerra interna, ficaram ainda mais vermelhas. Gritos de horror encheram o ar enquanto espadas romanas encontravam carne e as pilhas de corpos cresciam a cada instante. Milhares foram massacrados ali mesmo. Aqueles que tentaram se esconder nas cisternas ou túneis subterrâneos foram descobertos e puxados para fora, apenas para serem executados ou arrastados para um destino ainda pior. Não havia misericórdia, não havia piedade. Era a vingança do Império por 4 anos de revolta, pela morte de seus legionários e pela afronta à sua autoridade. Os tesouros restantes da cidade, qualquer objeto de valor que não tivesse sido destruído ou escondido, foram sistematicamente saqueados. Joias, ouro, prata, vestes finas, tudo o que podia ser levado era arrancado das casas e dos corpos dos mortos. A profanação era completa, mas nem todos foram mortos. Tito, estrategista pragmático, sabia que havia um valor em vidas, mesmo que fossem vidas subjugadas. Os sobreviventes, uma massa aterrorizada de dezenas de milhares, foram reunidos. Estimativas históricas, embora variem, apontam para números assombrosos. Mais de 97.000 pessoas foram capturadas e destinadas à escravidão. Eles eram os restos de uma nação, o testemunho vivo da derrota absoluta. O caminho para o cativeiro foi tão brutal quanto o cerco. Amarrados uns aos outros, subnutridos e desmoralizados, os prisioneiros foram forçados a uma marcha extenuante.
Muitos morreram de exaustão, fome ou doença ao longo do percurso. Os fracos e os idosos eram deixados para trás ou sumariamente executados. Crianças eram separadas dos pais, mulheres dos maridos, num desmantelamento cruel das famílias e de qualquer laço social que pudesse alimentar a esperança. O destino desses judeus cativos era variado, mas invariavelmente terrível. A maioria foi dispersa por todo o Império Romano. Alguns foram enviados para as minas e pedreiras do Egito e da Síria, onde a vida era curta e a morte um alívio bem-vindo. Outros foram distribuídos para trabalhar nas grandes propriedades agrícolas romanas, ou como mão de obra forçada em projetos de construção. Muitos deles, ironicamente, contribuindo para a edificação de monumentos que celebrariam a própria vitória romana sobre eles. Mas os mais aptos, os mais jovens e os que representavam um troféu mais espetacular foram reservados para um destino particularmente sombrio: as arenas romanas. Nelas, o entretenimento era nutrido pelo sofrimento alheio e o triunfo romano era reafirmado pela humilhação e morte de seus inimigos. Milhares de judeus foram forçados a lutar uns contra os outros, ou contra gladiadores treinados, ou contra feras selvagens em espetáculos públicos que duravam dias. Essas execuções e combates serviam não apenas como divertimento, mas também como um lembrete vívido e brutal da futilidade de desafiar o poder de Roma. Era a aniquilação da dignidade humana, transformando a vida de um povo em um espetáculo macabro para o deleite da multidão. Os corpos dos mortos eram arrastados e descartados sem cerimônia. As almas dos sobreviventes eram marcadas por um trauma indizível, um legado de sangue e perdas que ecoaria por gerações. Jerusalém havia sido consumida pelo fogo, seu povo disperso e subjugado. O custo da revolta foi pago em vidas, em liberdade e na própria essência de sua identidade. O fogo do Apocalipse havia queimado até as cinzas, deixando para trás um rastro de destruição que redefiniria para sempre o destino do povo judeu. A fase final da humilhação, contudo, ainda estava por vir sob os arcos triunfais da própria capital do império. Enquanto as ruínas fumegantes de Jerusalém se aquietavam sob o peso da conquista romana, a 1.500 quilômetros de distância, na majestosa Roma, uma celebração de proporções épicas era meticulosamente planejada. O ano era 71 depois de Cristo, e o império se preparava para saudar seus vitoriosos generais em um espetáculo de poder e expoliação. Vespasiano, o novo imperador, e seu filho Tito, o conquistador de Jerusalém, voltavam como deuses, trazendo consigo não apenas a glória de uma vitória esmagadora, mas também os troféus tangíveis de um povo subjugado e o símbolo máximo de sua fé aniquilada. As ruas de Roma, geralmente movimentadas, transformaram-se em um mar de rostos extasiados, uma massa vibrante de cidadãos e visitantes que aguardavam ansiosamente o triunfo. Era a maior honra que um general romano poderia receber, uma procissão que serpenteava pelo Fórum, subindo a Via Sacra até o templo de Júpiter no Capitólio. Mas este triunfo seria diferente, carregado de um simbolismo particularmente brutal. Não era apenas a vitória sobre uma província rebelde, era o esmagamento de uma fé obstinada e a demonstração da supremacia romana sobre os deuses de outros povos. À frente da procissão, em carros ornamentados, vinham Vespasiano e Tito, seguidos por seu filho mais novo e irmão de Tito, Domiciano, todos paramentados em suas melhores vestes. Mas o verdadeiro centro das atenções, o coração sombrio e resplandecente do desfile, eram os despojos de Jerusalém. Carros puxados por cavalos carregavam pilhas de vasos sagrados, vestimentas sacerdotais e uma quantidade incalculável de ouro e prata saqueados do templo. A multidão, fascinada, via passar os espólios de uma riqueza que parecia lenda, testemunhando o fim de uma era.
Contudo, nenhum objeto capturava a imaginação romana ou a dor judaica como o imponente menorá, o candelabro de 7 braços, feito de ouro puro. O símbolo mais sagrado e reconhecível do Templo de Jerusalém era arrastado pelas ruas, um troféu profanado. Sua imagem era um grito silencioso de humilhação, um lembrete vívido da queda de uma cidade e do sacrilégio de um santuário. Juntamente com ele eram exibidos os pães da proposição e as trombetas de prata, cada item um golpe no coração dos milhares de judeus escravizados que marchavam atrás, muitos deles em grilhões, destinados a uma vida de servidão ou a uma morte brutal nas arenas romanas. A procissão era uma manifestação máxima de poder, uma declaração de que Roma não apenas conquistava terras, mas dominava os próprios deuses dos povos vencidos. Para imortalizar esta vitória esmagadora e a subjugação de uma nação, um monumento foi erguido nos arredores do Fórum Romano, o Arco de Tito. Mais de uma década após o triunfo, este arco de mármore branco foi dedicado, e suas esculturas internas servem como um testamento pétreo da tragédia de Jerusalém. Em um dos painéis, a cena mais comovente, legionários romanos marchando, carregando orgulhosamente o menorá e outros tesouros do templo. A imagem, congelada no tempo, é um documento histórico e um eterno lembrete da humilhação judaica. Permanece ali, até hoje, para que todo visitante possa ver a prova inegável de que o Templo de Jerusalém não apenas foi destruído, mas seus símbolos mais sagrados foram roubados e exibidos como troféus. É uma cicatriz na paisagem de Roma e na memória de um povo. A queda de Jerusalém no ano 70 d.C. não foi apenas mais uma vitória militar para o Império Romano. Foi um evento de proporções sísmicas, um ponto de inflexão que alterou para sempre o curso da história judaica. A destruição do templo, o coração espiritual de sua fé e a aniquilação de seu centro político selaram a diáspora. Os judeus, espalhados pelo mundo após o exílio babilônico e a subsequente dominação romana, perderam agora qualquer esperança de manter um Estado soberano em sua terra natal por quase 2000 anos. O fogo do Apocalipse, que consumiu o templo e as muralhas de Jerusalém, deixou um vácuo imenso, mas também forjou uma nova identidade judaica. Sem o templo, a religião teve que se adaptar e evoluir, centrando-se nas sinagogas, na Torá e na observância rabínica. O trauma do cerco, da fome apocalíptica, do massacre e da escravidão tornou-se uma parte indelével da memória coletiva judaica, transmitida de geração em geração. A esperança de um retorno a Sião nunca se extinguiu completamente, tornando-se um pilar da fé e da cultura. Assim, o que começou como uma revolta fanática terminou em uma catástrofe inimaginável. O cerco de Jerusalém e a subsequente destruição do templo não foram apenas a cena mais brutal e sangrenta da história judaico-romana, mas o evento que marcou o fim de uma era e o início de outra. O sonho de um Messias libertador se chocou contra a implacável máquina de guerra romana, e o fogo que purificaria o mundo, segundo alguns, transformou-se no fogo que apagou as últimas chamas da soberania judaica por séculos. O legado de sangue de 70 d.C. é a história de um povo que, apesar da devastação, da diáspora e da opressão, conseguiu preservar sua fé e sua identidade, esperando por um retorno que só viria muitos séculos depois. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. La calle mojada, guarda secretos en cada charco. Luces de neón rotas pintan mis retratos. Zapatos gastados, alma sin contrato, pero el corazón late con ritmo de pacto. Vi caer amigos como hojas en octubre. Soñaban con gloria, terminaron en sombra y hambre. Yo escribo con tinta de noche sin luna, donde el miedo se esconde y la esperanza se encuna, yeah. Lágrimas en el asfalto no se secan solas.
desahoga. Si el mundo te apaga, tú enciende una sola. Porque el alma del barrio nunca se desenrolla. Mi abuela rezaba con velas en la ventana. Decía que el fuego vence toda mañana. Yo no tengo altar, solo versos y una herida que sangra verdad cuando el sistema me olvida. El espejo me muestra cicatrices y dudas, pero también el brillo de quien no se desnuda. Ante la derrota, aunque el camino se quiebre, sigo con el alma en modo sobrevivir y crecer. Lágrimas en el asfalto no se secan solas. Son ríos que cantan lo que el pecho no desahoga. Si el mundo te apaga, tú enciende una sola. Porque el alma del barrio nunca se desenrolla.